Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai aqui agora então, para finalizar esse capítulo, estudar aqui sobre, ainda no capítulo de carga axial, né, sobre tensão térmica, tá? Tensão térmica. O que que é essa tensão térmica aqui? É o seguinte, né? A gente sabe que mudanças de temperatura, né, provocam dilatação ou contração no material. Se eu tenho um material, normalmente funciona assim, né? Toda vez que o material é aquecido, ele tende a se dilatar, a aumentar as suas dimensões, né? No caso, ela aumenta, se ele dilatar, dependendo, né? É como se fosse um alongamento, ele diminui a seção transversal, por exemplo, se for uma barra, mas ele aumenta o seu comprimento. Então, ele tende a dilatar. Se ele tiver submetido a temperaturas mais frias, esse nosso material, ele tende, então, a se contrair, tá? Mas ele pode sofrer essa variação de comprimento, tá? Então, o que seria essa tensão térmica? Uma mudança na temperatura pode provocar alterações na dimensão de um material, como eu já falei. Se o material for homogêneo isotópico, a gente tem essa expressãozinha aqui, ó. A deformação, a gente vai trabalhar então agora, calcular a deformação causada por uma variação de temperatura. Deformação causada por uma deformação deformação causada por uma variação de temperatura. E aí a gente tem essa expressão aqui, ΔT é alfa, delta, variação de temperatura, né? Alfa, delta T vezes L. O que é isso? Alfa é o coeficiente linear de expansão térmica, que é uma propriedade do material. Cada material vai ter a sua, tá? O seu, né? Se for um aço, se for um alumínio, se for um cobre, enfim. E ΔT aqui é a variação da temperatura do elemento, por exemplo. Estava com o elemento a 30 graus e de repente ele passou a estar a 80 graus. O que acontece com ele, né? L é o comprimento inicial do elemento, tá? E a ΔT aqui é a variação do comprimento. Então a gente consegue calcular essa variação, tá? Segundo essa expressão. Se por um acaso, né, a gente tiver um elemento, né, por exemplo, se a gente pensar num elemento, né, que essa temperatura varia ao longo do elemento, então se a mudança ocorrer aqui em todo o comprimento ou mudar ao longo aqui do comprimento, né? Se a mudança T de temperatura ocorrer em todo o comprimento ou mudar ao longo do comprimento, a gente vai ter essa expressão que vai ser dada por um integral, né? Imagina que a gente tem um corpo, né? Que uma parte dele aqui começa a ser aquecida, por exemplo, a 10 graus, mas esse pedacinho aqui está a 20, esse pedacinho aqui está a 30, esse pedacinho aqui está a 40, então vai aumentando, né? Ao longo do seu comprimento. Então a gente consegue calcular através dessa integralzinha, assim como a gente já vem vendo nas outras expressões, né, anteriores, que é quando a gente tem um elemento com seção variável, que as forças variam, no caso aqui a temperatura varia ao longo desse elemento, como que a gente calcula esse aumento aí de comprimento, essa variação, né, pelo conceito integral. Mas para barras normais aqui, seção constante, ó, a temperatura lá ao longo uniforme em toda a barra, né, em todo o nosso elemento, a gente vai cair nessa expressão aqui, tudo bem? E aí, agora então a gente vai partir para um exercício para a gente poder aplicar esses conceitos, tá? Então, piscar de olhos, a gente vai estar no exercício. Bom, pessoal, vamos lá então. Nós vamos fazer esse exercício aqui agora, tá? E o exercício, né, ele fala aqui o seguinte. Ele mostra a barra rígida, tá? Essa barra rígida aqui, mostrada na figura, ela está presa à parte superior dos 3 postes. Então, novamente, eu tenho um caso em que eu tenho uma barra que ela é rígida, né? Ela não se deforma. Então, a gente está fazendo essa consideração. A gente sabe que, no fim das contas, né, todo material ele sofre uma deformaçãozinha, mas aqui a gente está assumindo que essa barra é rígida. E aí, os 3 postes aqui são feitos de aço A36 e alumínio T6, tá? Então, olha só, esse poste aqui das extremidades é feito de aço 36 e o poste central aqui ele é feito de alumínio T6, não é nem da norma brasileira esse alumínio, tá? Da norma americana, mas enfim. Cada um dos postes tem comprimento de 250 milímetros quando não há carga aplicada à barra e a temperatura T1 é igual a 20 graus Celsius. Determine a força suportada por cada poste se a barra for submetida a um carregamento distribuído uniforme de 150 kN por metro e a temperatura aumentar para T2 aqui igual a 80 graus Celsius. Então o que a gente tem aqui? Aí o módulo de elasticidade do aço 200 GPa,
O coeficiente de dilatação linear térmica aqui do aço é 12 vezes 10 a menos 6. O módulo de elasticidade do alumínio é 73,1 gigapascal. E o coeficiente de dilatação aqui, né, expansão térmica, é do alumínio 23 10 a menos 6, tá? Então percebam que a gente tem um caso aqui em que eu tenho, ó, ué. O que aconteceu aqui? Ah, voltou a funcionar. Perceba que a gente tem aqui, ó, um caso em que a carga vai provocar deformação nesse nosso material e a temperatura também vai provocar deformação. Então tem duas coisas atuando ao mesmo tempo. Tem a carga e tem a temperatura atuando aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer então o nosso saudoso aí, né, o nosso já conhecido diagrama de corpo livre, tá? Então a gente vai fazer agora aqui um diagraminha de corpo livre. Então, vou vir aqui, deixa eu só arrumar essa minha segunda tela aqui que tá chato pra caramba. Então a gente vai fazer o DCL aqui, ó, diagrama de corpo livre, tá? Como que vai ficar esse diagrama de corpo livre? A gente vai ter aqui então uma barra, né? A nossa barra, que é a barra rígida, tá? Nessa barra aqui, a gente vai ter então aqui poste de aço, vai ter a reação aqui que é a força do aço. Vamos chamar de FA, é alumínio, né? F aço. Aqui a gente no meio, que bem no meio, a gente vai ter a força do alumínio, né? FA. E aqui de novo o poste de aço. Lembrando que os postes também têm seções transversais diferentes, né? E aqui em cima nós temos uma carga de 150 kN por metro distribuída aqui ao longo dessa viga, né? 300 milímetros. Então 600 milímetros, né? 600, 0,6. Então essa força resultante vai ser 150 vezes 0,6. Que dá 90 kN. 90 aonde? Bem no centro geométrico, né, dessa peça aqui, bem no meio, né? Então, no caso aqui, bem aqui, né? Vai estar em cima deste poste aqui de alumínio, curiosamente. Então, aqui a gente tem a força resultante, né? Que vale 90 kN, né? 90 kN. E aqui a gente tem, só para colocar, deixar registrado aqui, as nossas distâncias, né? As nossas distâncias, que é, aqui no caso, 0,3 metros, ou 300 milímetros, 0,3. Beleza, então tá aqui o nosso diagrama de corpo livre. E agora, o que a gente pode trabalhar? A gente pode fazer um somatório aqui, né? Percebam que, novamente, a gente tem um caso aqui que o negócio está meio que estaticamente indeterminado, né? Porque eu tenho 3 reações aqui, não vai adiantar muita coisa para a gente aqui, não. Lembrando que a temperatura está atuando aqui, então a temperatura, até salientando já, por mais que a gente faça um somatório aqui de qualquer coisa aqui, a temperatura está influenciando essa força. A gente vai ter que fazer uma relação entre a temperatura e essas cargas. Por quê? Porque mesmo que eu achasse aqui o valor do esforço só para as cargas, mesmo que eu conseguisse achar, tem a temperatura atuando, né? Então vai interferir também. Mas vamos fazer aqui então um somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y é igual a 0. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, a força do aço mais a força do alumínio mais a outra força do aço menos 90 é igual a 0. Beleza, então eu tenho aqui que 2F aço, né? Mais a F do alumínio, né? É igual a, passa para o outro lado, 90 kN, né? Então eu já vou deixar aqui, ó, isolado uma dessas. A força do alumínio vai ser igual. E esse 90, pera aí, deixa eu corrigir aqui, que esse nosso 90 aqui, na verdade, como ele é kilonewtons, né? Ele é 90 10 ao cubo newtons, né? Se for trabalhar com as outras unidades em metros, deixa aqui, pode deixar, né? Tanto faz também, né? No final, se precisar, a gente muda. F alumínio é igual a 90 menos 2 F aço. Sabendo que é quilonewtons, beleza?
Vai dar certo. Beleza, então essa equação aqui eu vou chamar ela de equação 1. Pode ser equação 1. Ok. E agora, né? O que a gente faz? Vamos fazer uma análise aqui do que está causando o esforço da reação de apoio nos meus postes, que na verdade a gente está interessado em descobrir, né? E porque a gente quer saber a força suportada em cada poste, né? Vamos fazer uma análise do que a temperatura causa na estrutura, que tipo de comportamento, que tipo de deformação e que tipo de deformação que as cargas, as reações vão causar na estrutura, tá? Então vamos lá, eu vou escrever aqui, ó. Acho que eu vou escrever isso aqui. Fazendo uma análise, vamos lá. Fazendo uma análise dos deslocamentos aqui, dos deslocamentos, tá? Vamos fazer aqui, vamos pensar aqui, deixa eu fazer uma linha aqui, tá? Que é o seguinte, a nossa variação de temperatura, tá? Variação de temperatura, ela tá o quê? A temperatura está aumentando ou está diminuindo? A temperatura está vindo de 20 para 80. Como a temperatura total está aumentando, nas ligas metálicas em geral, ela tende a provocar um alongamento. Então, o deslocamento, a gente pode deduzir aqui inicialmente que o deslocamento causado pelo efeito de temperatura, ele é um deslocamento no sentido aqui de alongamento, tá? De alongamento. Já o deslocamento da força, né? Olha só, a gente tem uma força aqui que está tendendo a gente vai ter a reação, mas provavelmente ela vai estar para baixo, né? Essa reação aqui, a reação de apoio vai estar para cima, mas a carga que age no poste vai estar para baixo. Então a tendência, né, como eu estou esforço de cima para baixo aqui, é que esse esforço aqui ele provoque compressão nessas barras, nesses postes. Logo a gente vai ter uma deformação, né, de encurtamento, né, uma deformação de encurtamento. Então aqui, ó, a nossa deformação, a gente pode analisar se eu falar que para cima é positivo, se alongamento é positivo, para baixo aqui de encurtamento ela é negativa. E aí a gente tem aqui uma variação resultante aqui, né? Final aqui, OR, que vai ser o quê? Vai ser o quanto que variou da temperatura menos o que variou da força, né? Ou vice-versa. Por quê? Porque supondo que a minha temperatura provocou um deslocamento, eu vou chutar, tá? 10 milímetros para cima, mas a minha força causa uma deformação de 5 milímetros para baixo. Qual que é o produto final disso? 5 milímetros para cima. Para cima deformou 2 milímetros e para baixo 6. Qual que é a deformação final? 4 de encurtamento. Percebam? Beleza? Ok, então. Bom, então a gente tem isso, né? A gente tem isso para poder fazer as análises. E agora a gente vai fazer, então... preciso fazer somatória de momentos aqui. Se precisar, depois a gente faz. Porque a partir desse momento aqui não vai adiantar muita coisa também. Se precisar, depois a gente faz. A gente vai fazer uma análise agora, então, dos nossos... Até porque o momento... Tanto essa aqui, né, como o momento... a temperatura não vai influenciar nele, porque é um novo caso aqui, né? Antigamente a gente não tinha esses casos de temperatura, a gente trabalhava com deslocamentos causados pelas cargas. Aqui é pela temperatura, é um fator a mais que a gente está analisando. Vamos analisar então esses deslocamentos aqui na estrutura, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Vai caber aqui embaixo, vou colocar. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu comecei por esse aqui. Nem comecei na verdade, né? Ou dois aqui, eu não coloquei um em cima não, mas deslocamentos. Beleza, deslocamento. Vamos analisar esses deslocamentos item por item aqui, poste por poste. Vamos analisar esse deslocamento primeiro. Não vai caber aqui, não, vou lá para cima. Vamos analisar esses deslocamentos primeiro no poste de aço, tá? E que análise é essa? É tanto de temperatura quanto de carga. E depois a gente analisa no poste central, que é de alumínio. Ou eu confundi? É isso mesmo, tá? Então eu vou só
organizar essa folha aqui. Vou passar a régua aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Vamos lá, deixa eu só dividir aqui rapidão para ficar melhor. Ok. Vou aqui para cima. Então vamos analisar primeiro aqui, ó. Vou colocar um 2.1 no poste de aço, tá? No poste de aço. Como que vai ficar isso? Aí a gente vai ter o deslocamento aqui no aço causado pela força, vou botar um F, tá? Que é o quê? É a força no aço, né? Que é na verdade a gente chamou de força de FA ou FA? FA. Que é a força no aço vezes o comprimento dividido aqui por E vezes A. E a gente já identificou aqui, né? Aqui, ó, que para baixo é uma deformação aqui de compressão. Se é de compressão, então significa que é negativo, tá? Negativo aqui. Tá? Então aqui a nossa força para ser de compressão ela tem que ser negativa. Então a gente vai colocar um menuzinho aqui. Vou colocar o sinalzinho aqui. Isso aqui vai dar, então, a força do aço, que é o que eu quero saber, não sei ainda, tá? O comprimento da barra de aço é 250 milímetros, ou seja, 0,25 metros. Dividido aqui pelo módulo de elasticidade do material, que é 200 gigapascal, então 200 vezes 10 a nona, vezes 10 a nona, vezes a área da seção transversal. 40 milímetros, né? 40 milímetros, então a área aqui é π vezes d ao quadrado, 0,04 ao quadrado, dividido por 4, ok? Então o deslocamento aqui vai ficar uma coisa em função de outra aqui, né? Toda vez eu faço isso, eu faço um 8. Deslocamento aqui no aço, né, causado pela força, vai ser o produto dessa conta. Que é o quê? Vamos pensar. 200 exponencial 9 vezes shift π vezes 0,004 ao quadrado dividido por 4. E vem 0,25 dividido por isso. Deu... mas essa conta é errada aqui, eu acho. Peraí. 200 exponencial 9 vezes shift π vezes 0,04 ao quadrado dividido por 4, e aí vem 0,25 dividido por isso. Beleza. Deu menos 9,95 vezes 10 a menos 10 vezes a força do aço. Beleza. Vamos fazer essa mesma análise para temperatura, tá? Para temperatura. Vou até colocar um retângulozinho aqui. Agora eu vou fazer essa mesma análise aqui, ó. Análise no aço, delta do aço, para temperatura, Tzinho. Que é o que? É o alfa do aço vezes a variação de temperatura vezes o comprimento L. Então o nosso delta aço aqui para a temperatura é o nosso alfinha que a gente já viu aqui, que ele deu para a gente 12, 10 a menos 6. Propriedade do material. Vezes a variação de temperatura, que é o que? Começou em 20 e 80, então é 80 menos 20. Vezes o comprimento da barra do nosso poste, que é 0,25 metros. Então, o nosso delta aqui do aço, causado pela temperatura, vai dar o resultado dessa conta aqui, que aqui a gente tem um valor, né? 12 exponencial menos 6 vezes 60 vezes 0,25. Deu 0,18 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então tá deformando aqui
Está deformando, a gente está tendo uma deformação aqui, já achamos o valor dela, só que a gente não sabe quanto que vai dar força ainda para ver o total, né? Agora, é o seguinte, essa mesma análise que a gente fez para o aço, a gente vai fazer para a barra de alumínio, beleza? Então, vamos fazer aqui essa análise para a barrinha de alumínio, 2.1, 2.2 aqui, para o alumínio, tá? Mesmo procedimento. A gente vai ter um delta para o alumínio causado pela força, que vai ser a força do alumínio vezes o comprimento da barra de alumínio dividido pelo módulo de elasticidade de alumínio vezes a área da seção transversal lá do alumínio, ok? Que vai ser igual então a força do alumínio vezes o comprimento. O comprimento é o mesmo, né? O comprimento de referência, 0,25, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio, que nos foi dado 73,1 gigapascal. Então, 73,1 vezes 10 a nona, vezes a área de seção transversal. Agora a gente tem aqui, ó, 60 milímetros no poste de alumínio, tá? Então, aqui, vezes π vezes 0,06 ao quadrado, dividido aqui por 4. Aqui vai nos dar, então, que o deslocamento causado no alumínio pela força vai ser, então, 73,1 exponencial 9 vezes shift π vezes 0,06 ao quadrado dividido por 4, 0,25 dividido por isso. 1,2, tá? 1, e aqui, 1,2. E aqui também é uma força negativa, né? Porque o deslocamento pela força a gente analisou, ela é de compressão aqui, né? Foi essa análise que a gente fez aqui. Causa uma compressão no elemento, deformação de encurtamento. Então vai dar menos 1,21 vezes 10 a menos 9 vezes a força do alumínio. Então tá em função da força aqui, a equação. E a gente tem também a deformação causada pela temperatura, né? Então a gente vai ter aqui que a deformação do alumínio causada pela temperatura vai ser o alfa do alumínio vezes a variação de temperatura vezes o comprimento inicial. Então aqui, ó, o alfa do alumínio para a temperatura vai ser, quanto que vale esse alfa? Esse alfa vale 23 vezes 10 a menos 6. Então 23 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a mesma, 60 graus, tá? Vezes o comprimento inicial, que é 0,25. Fazendo essa conta aqui, para a temperatura, vai dar então 23 exponencial menos 6 vezes 60 vezes 0,25, 0,345 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Então essa é a deformação causada pelo efeito da temperatura aqui na nossa barra, ok? Agora, vamos analisar essa questão aqui, né? O que a gente tem, o que a gente pode mesclar aquilo, que tal? Vamos voltar aqui para o nosso desenho, aqui para o enunciado, né? O que acontece? O exercício falou que a barra ela é rígida, tá? Ou seja, essa barra, se ela for descer, se ela for se deformar, ou ela deforma, né? Aqui está a barra. Ou ela deforma de um lado mais, ou do outro mais, ou ela deforma aqui, ó, por igual. Ela nunca vai se deformar fazendo uma barriguinha aqui no meio, tá? Por quê? Porque o exercício falou que a barra é rígida. Se ela não fosse rígida, ela se deformaria assim, ó, tá? Mas o exercício falou pra gente que ela é rígida. Ela sendo rígida, ela não sofre deformação.
Então, a única coisa que vai sofrer deformação são os postes, tá? E aí é que vem aqui, ó, o fio da meada aqui. Esse poste aqui e esse poste aqui são feitos do mesmo material. Então, a tendência aqui, ó, é que essa barra abaixo de cá e abaixo de cá na mesma proporção, tá? E esse poste aqui ele é feito de um outro material, que é o alumínio, que inclusive tem um modo de densidade menor, logo ele é menos rígido. Então a tendência é que essa barra, se esses dois postes aqui que estão na lateral, se eles abaixam ao mesmo tempo, são o mesmo material, a estrutura ela é simétrica, tá? É importante isso, porque a estrutura ela é simétrica, né? A mesma carga que eu tenho de cá, eu tenho de cá. Se eles se abaixam igual aqui, essa barra vem aqui para baixo, o deslocamento aqui também no alumínio, ele vai ser igual então ao deslocamento aqui no nosso aço, tá? Isso porque a nossa barra ela é rígida e ela se deforma igual para baixo. Ah, se essa barra de alumínio tivesse de cá, pô, aí já seria diferente, né? Aí já seria aquele caso que um lado desce mais que o outro, né? Mas nesse caso aqui, a nossa barra aqui, como as duas extremidades são do mesmo material, ela vai descer acompanhando ali, vai descer igualzinho, tá? Com base nisso, a gente deduz então que o deslocamento, né, o deslocamento sofrido pelo aço, ele tem que ser igual à variação, né, ao sofrido aqui pelo alumínio, tá? É isso que a gente conclui. Então eu vou escrever, eu ia escrever isso, mas eu vou pausar para não tomar muito tempo do vídeo, para escrever um textinho que fica salvo no PDF, vocês conseguem estudar depois e já volto aqui, é um piscar de olhos para vocês aí. Então eu só escrevi aqui para formalizar, ó, como a carga é uniforme e a barra rígida, tendo ainda a simetria dos elementos, a parte superior de cada poste sofre o mesmo deslocamento, tá? Isso significa dizer então que o nosso deslocamento aqui do aço vai ser igual ao deslocamento do alumínio. Então com base nisso, né? Com base nisso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que o deslocamento aqui, né, do alumínio para a força, né, o deslocamento do alumínio para a força, mais o deslocamento do alumínio para a temperatura, tá? Né, que vai ser igual, ele tem que ser igual então, igual então ao deslocamento do aço para a força, mais o deslocamento aqui do aço para a temperatura, ok? E aí agora nós vamos então substituir esses valores aqui, tá? Deslocamento do alumínio para a força, a gente achou aqui, ó, menos 1,21 vezes 10 a menos 9 FA. Então, menos 1,21 vezes 10 a menos 9 F alumínio. Mais o deslocamento do alumínio para a temperatura, 0,345 10 a menos 3. 0,345 vezes 10 na menos 3. É igual ao deslocamento do aço para a força, que é... cadê? Menos 995 10 a menos 10, F aço. Então, menos 9,95 vezes 10 a menos 10 força do aço, mais deslocamento do aço para a temperatura, 0,18 vezes 10 a menos 3. 0,18 vezes 10 a menos 3, beleza? Então a gente tem essa expressão aqui, né? A gente tem essa expressãozinha aqui, que já ficou muito agradável agora pra gente, tá? Por quê? A gente tem aqui F do alumínio, F do aço. Beleza, então tem duas incógnitas. E aqui na expressão 1, a gente tem que a gente tem aqui, ó, 2F aço mais FA é igual a 90, então F do alumínio é igual a 90 menos 2 vezes a força do aço. Então eu sei quanto que vale o meu alumínio, a força do alumínio. Eu deixo ele em função do aço e vou substituir aqui. Então agora a gente vai fazer essa substituição. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou chamar isso aqui de equação 2. Eu vou escrever
substituindo 1 em 2, pode ser? A gente vai ter então que menos 1,21 vezes 10 a menos 9. F é alumínio, que vale quanto? 90. Mas esse 90 é 90 10 ao cubo, tá? É quilonewtons. Por quê? A gente tem que colocar aqui, porque senão, aqui a gente considerou tudo newton, né? Newton por metro quadrado, tudo newton aqui, né? Então tudo aqui tem função de newton, tá? Então a gente tem que usar aqui newton também. Então é 90 10 ao cubo, tá? Se eu tivesse usado, por exemplo, só para salientar, né? O módulo de elasticidade aqui eu coloquei 10 a nona, que é newton por metro quadrado. Se eu tivesse colocado 10 a sexta, aí seria kilonewton por metro quadrado. Aí como eu teria usado kilonewton aqui eu poderia entrar com os 90 normal, 90 em formato de kilonewton. Mas como eu trabalhei aqui com o newton aqui em cima, as unidades, aqui a gente tem que entrar com o newton. Então 90 vezes 10 ao cubo, como é que é? Menos 2 F aço. Menos 2 F aço, né? Isso aqui é igual a menos 9,95 vezes 10 a menos 10, a força do aço, mais 0,18 vezes 10 a menos 3. Beleza, vamos fazer essa continha aqui, ó. Menos 1,21 exponencial menos 9 vezes 90 exponencial 3. Vai dar menos 0,1089 vezes 10 a menos 3. Menos com menos aqui, ó. Esse menos aqui com outro menos vai dar mais. Então vai ficar mais. Aí vai ficar 2 vezes menos 1,21 exponencial menos 9. Menos 2,42. Menos 2,42. Menos não, né? Mais. Porque menos com menos dá mais. Mais 2,42. Nossa, mas toda hora tá acontecendo isso. Vezes 10 a menos 9. O que? Força do aço. É igual a o que está do outro lado aqui, né? Só repetir. Menos 9,95 vezes 10 a menos 10 mais 10 a menos 10 vezes a força do aço mais 0,18 vezes 10 a menos 3, ok? Beleza, então vai ficar aqui, ó, 2,42. Esse 995 está negativo, vai para o outro lado positivo, então vai ficar 2,42 exponencial menos 9 mais 9,95 exponencial menos 10. Que vai dar aqui, ó, 3,415 vezes 10 a menos 9, força do aço, é igual, agora vai para o outro lado, ó, 0,18 aqui, né, lado de cá, esse aqui vai para o outro lado positivo, então vai ficar 0,18 exponencial menos 3 mais 0,1089 exponencial menos 3. É isso? Essa conta aqui, deixa eu só ver se está certo aqui. 0,18 exponencial menos 3 mais 0,1089 exponencial menos 3. Só tem um errinho aqui, né? Na verdade, olha só. 1,21 força do alumínio, né? Força do alumínio está aqui, mais esse 0,345 aqui. Tinha que estar aqui, eu comi bola com ele aqui, tá? Ele está aqui, eu esqueci de repetir ele aqui. Então acabou que o valor ficou errado.
Vocês nem vão ver, eu vou só apagar aqui e já conserto, beleza? Mas ó, o erro tá aqui, ó. Esse valor tem que estar aqui também, tá? Porque eu sumi com ele daqui, beleza? Acontece aí. Bom, então, só voltando aqui, né? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui de 0,345, eu tinha comido ele aqui, tinha sumido com ele, coitado. Voltando aqui então, ficou aquela conta, né, que a gente tinha feito, 2,42 vezes 10 a menos 9 mais 995 vezes 10 a menos 10, deu isso daqui. Igual então ali o 0,18 que está do outro lado, né, 0,18 exponencial menos 3, menos esse 0,345 aqui que está positivo, ele vai negativo, então menos 0,345 exponencial menos 3, e mais, do outro lado, 0,1089 exponencial menos 3, tá? Dá aqui, então, fica de cá aqui, então, menos 0,0561 vezes 10 a menos 3, tá? Então, a nossa força do aço aqui, ó, agora sim. Nossa, mas o que é isso? A força do aço aqui, agora, ele vai dar, então, ó, quanto que vai dar? Menos 0,0561 exponencial menos 3 dividido por 3.415 exponencial menos 9. Vai dar, ó, opa, fiz errado aqui. Vai dar 16.427 newtons. Vou passar para quilonewtons logo, tá? Então, menos 16,43 aqui quilonewtons. Então, deu um valor negativo, agora a gente avalia, tá? Força do aço. Beleza, agora a gente avalia isso aqui. E vamos aqui agora, então, para a força aqui do alumínio. Acabou meu espaço aqui, eu vou continuar aqui em cima, tá? Na verdade nem precisa, né? A força do alumínio, ó, quanto que vale? Aqui, cadê? Coloca aqui embaixo mesmo. Quanto que vai dar? Força do alumínio é o que? Ela é, olha só, força do alumínio é 90 kN menos 2 vezes a força do aço. Então, eu vou fazer direto aqui essa conta. 90 menos 2 vezes 16,43. Que dá 57. 57, tá isso mesmo? 90 menos isso. Na verdade isso não, né? Tô ficando doido. Aqui, ó, na verdade é o seguinte, aqui é negativo, né? Vou repetir a expressão. Vou querer fazer as coisas direto. Só dá no zóio. É 90 menos 2 vezes a força do aço, que é menos 16,43. Que vai dar, então, mais, né? 90 vai ficar mais 2 vezes 16,43. 122,86 quilonewtons. Beleza? Ok. Então, o que está acontecendo aqui, né? Só para a gente analisar aqui, para finalizar o exercício. O nosso aço deu uma força negativa, né? Essa reação aqui do negativa. Então, na verdade, a reação do aço aqui, ela está para baixo. Só que como a reação do aço aqui está para baixo, quando a gente pensa aqui na nossa peça, no nosso elemento, se a reação de apoio está para baixo, o esforço que tem aqui nesse elemento, ele está para cima. Concordam comigo? Ele está para cima. Por quê? Né? A gente coloca a reação assim, e se eu achar um valor positivo, significa que o sentido que nós adotamos está correto. Então, se ela tivesse dado positiva, significa que a reação de apoio estaria para cima, mas a carga lá na barra lá
na coluna, ela seria para baixo. Ela teria uma carga de reação, um esforço para baixo comprimindo. Como a nossa reação de apoio deu para baixo, significa que essa nossa peça ela está sendo alongada para cima, tá? Ela está sendo alongada para cima. Então, no caso, esse poste aqui, ó, os postes de aço, eles estão sofrendo esforços de tração, de alongamento, tá? Já aqui, a nossa força do alumínio, né, deu positivo. Significa que o sentido que nós indicamos aqui inicialmente, que ele está correto. Estando ele correto, então, a transferência de cargas para esse poste de alumínio aqui, ela é para baixo. E aí sim, é um esforço de compressão, tá? Então, o nosso poste aqui está sendo tracionado e esse aqui comprimido. É como se estivesse acontecendo isso aqui, né? Vamos tentar analisar aqui, ó. Esse poste de alumínio, ele está sendo comprimido, tá? E os postes aqui os postezinhos aqui de aço, né? Eles estão sendo tracionados, estão sendo estão sendo puxados aqui para cima, beleza? Em função deste carregamento aqui, das propriedades dos materiais. Tranquilo? Então, só de lei, né? Vamos recapitular aqui o que a gente fez. Vamos lá, né? O exercício, então, só para ficar claro aí, né? Dei uma rata aqui no finalzinho, mas beleza. Tinha essa barra rígida aqui, com 2 postes feitos de materiais diferentes. E além dos carregamentos, ele falou que ele estava sujeito à ação térmica, né? À força térmica. Efeitos de temperatura. Esse efeito de temperatura, ele causa em metais normalmente um alongamento. Então a gente fez uma análise aqui, pegamos o diagrama de corpo livre e tal, montamos uma equação aqui. Vou fazer um somatório de força. Fizemos uma análise dos deslocamentos, de tal forma que a gente considerou o deslocamento da temperatura, que é um deslocamento de alongamento, como positivo, e da força que causava aqui como sendo compressão. E a gente partiu para as análises, tá? Como compressão não, né? Como deslocamento de encurtamento. E aí a gente passou para fazer umas análises de deslocamento. A gente fez a análise inicial aqui, que primeiro a gente fez as análises dos deslocamentos aqui em cada poste, né? No poste de aço, a gente analisou o deslocamento que seria causado pela carga. A gente não tinha a carga ainda, mas ficou em função dela, e o deslocamento causado pela temperatura. A temperatura foi dada, então a gente já conseguiu obter esse valor de verdade. Aqui no alumínio, nós fizemos a mesma coisa, e a gente fez ainda aqui algumas análises, algumas observações de que, por a barra ser rígida, ela se deformaria igualmente. E por a estrutura ser simétrica, ela se deforma, ela desce ao mesmo tempo, tá? Se fosse, por exemplo, esse poste de alumínio ele estivesse no canto, né, seria diferente. Mas como ele está aqui no meio, né, e a condição fundamental até para poder resolver o exercício, para dar certo, ela desce linearmente dos dois lados. Então os dois deslocamentos seriam iguais, tanto nas barras quanto no alumínio aqui, tá? Quanto na barra aqui, quanto aqui no aço, né? E aí assim a gente fez, a gente igualou os dois deslocamentos. O deslocamento do alumínio, considerando a deformação lá então pela força e pela temperatura, e também aqui. E beleza, a gente chegou numa equação aqui de forma que a gente pegou a primeira equação do somatório de forças em Y, isolou uma aqui e substituiu nessa aqui, para a gente poder encontrar então as forças em cada barra, tá? Então exercício aí mediano, né? Mais para o lado de complexo um pouquinho, pelas interpretações que são necessárias fazer aqui, beleza? Então por hoje era isso, galera. Valeu, obrigado, um abraço, espero que vocês tenham entendido aí. Até a próxima.